Provérbios capítulo 31. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 31. E eu quero começar a ler a partir do versículo 10. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Fala assim, ó. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra, com o que ganha planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite, suas mãos operam o tear e os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que a palavra que nós acabamos de ler agora, na qual nós vamos refletir nessa noite, que o Senhor possa nos ensinar, nos orientar, nos exortar, em nome de Jesus, amém. Eu usei uma versão para fazer essa leitura, você que acompanha comigo através da NVI, hoje eu usei a NVT, por causa da primeira palavra, que quem encontrará uma mulher virtuosa, a NVI traz esposa, e na verdade a ideia é de mulher, embora esteja tratando de esposa, por isso eu troquei a minha versão nessa noite. Mas, irmãos, na mensagem passada, nós vimos que a família não pode ser definida nem pela tradição, deixa eu voltar aqui que tá, nem pela tradição, nem pela cultura, mas pela palavra de Deus. Foi isso que a gente começou a ver semana passada. E hoje nós vamos aplicar isso de forma muito prática, olhando para um tema extremamente sensível, que é a mulher, especialmente como esposa, especialmente como mãe, tá? Então é isso que a gente quer pensar hoje. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai pensar um pouquinho sobre o marido, sobre o pai. E aqui, talvez mais do que em qualquer outro aspecto da família, nós encontramos extremos muito bem definidos. Porque, de um lado, a família em conserva, que reduz a mulher a um único papel, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, servir o marido, e nada além disso. Do outro lado, a família moderna, que redefine completamente o papel da mulher, muitas vezes colocando a carreira, colocando a autonomia, colocando a realização pessoal acima de qualquer outro compromisso familiar. Então nós temos esses dois extremos, né? Um extremo mais conservador, um extremo mais moderno. O problema é que ambos os lados dizem estar certos. Estão reivindicando autoridade sobre qual é o papel da mulher nos nossos dias. Mas para nós o que importa não é o que a tradição diz, não é o que a modernidade diz, o que a cultura diz, para nós importa o que a Bíblia diz.
Nós nos pautamos por ela, nos guiamos por ela, e Provérbios 31 nos oferece um modelo de mulher que parece não se ajustar muito, nem ao modelo de família em conserva, nem ao modelo de família moderna, nem a um nem ao outro. Porque a Bíblia, por exemplo, nos apresenta a mulher com um valor, ou com seu valor inestimável. O texto começa com uma pergunta que já estabelece o tom de tudo que virá. Começa assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Essa expressão, mulher virtuosa, só ocorre mais uma vez fora do livro de Provérbios. Ela aparece mais uma vez em Provérbios, e mais uma única vez fora do livro de Provérbios, que é quando Boaz descreve Ruth, de mulher virtuosa, lá em Ruth capítulo 3, versículo 11. Aliás, é possível inclusive fazer um paralelo entre as virtudes da Ruth e as virtudes da mulher aqui de Provérbios 31. Essa pergunta, quem encontrará, sugere que vale a pena procurar por essa mulher. Vale a pena, que jovens deveriam olhar para essa mulher de Provérbios à procura da sua esposa. Olhar para as características dessa mulher falando: eu quero uma mulher como essa. Ir atrás de uma mulher como essa e fazer disso um padrão, um critério para escolher a namorada e assim a esposa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, antes de descrever qualquer atividade, antes de falar o que essa mulher faz, o que essa mulher produz, o texto afirma algo fundamental: ela é valiosa. Ela é valiosa, ela é virtuosa, ela é exemplar, conforme uma versão bíblica. O autor usa uma linguagem aqui de raridade, de preciosidade extrema. Não é algo facilmente encontrado. Ele compara com rubis. Rubis não é eu cavo ali um buraco e acho um rubis. Eu preciso procurar muito, eu preciso cavar muito para encontrar esse negócio. Não é algo facilmente substituível, não é algo que pode ser reduzido a uma função. É dessa maneira que Provérbios vê a mulher. E isso é importante porque, na prática, tanto a visão tradicional quanto a visão moderna acabam distorcendo exatamente esse ponto a respeito da mulher. Por exemplo, naquilo que nós chamamos de família em conserva, muitas vezes o valor da mulher é medido pelo funcionamento da casa. Se a casa está em ordem, ou seja, se tudo está limpo, se tudo está organizado, se tudo está funcionando como uma engrenagem bem ajustada, se as refeições estão prontas no horário, se as roupas estão lavadas e passadas, se os filhos estão bem cuidados, bem comportados, com tudo aquilo que eles precisam, então essa mulher é vista como uma boa mulher, porque ela faz a casa andar. Porque ela consegue organizar todas as coisas. E ela é valorizada numa cultura tradicional pela maneira como ela cuida da sua casa. O problema é que quando essas coisas falham, ou uma dessas coisas falham, ainda que por exaustão, ainda que por sobrecarga, ainda porque falta apoio, rapidamente surge essa sensação de insuficiência. Por conta da mulher, por conta do marido e assim por diante. O valor dela começa a ser questionado por quem está fora, por quem está olhando, por quem está convivendo, muitas vezes por ela mesma, porque ela não está conseguindo manter essas coisas andando. E nesse modelo, a mulher ela não é reconhecida por quem ela é avaliada por aquilo que ela consegue fazer, por aquilo que ela consegue sustentar dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas o outro extremo não resolve o problema. A ideia da família moderna apenas muda o critério, né? Na cultura moderna, o valor da mulher também precisa ser provado. Só que agora não é dentro de casa, agora é fora de casa. A carreira se torna o principal campo de validação da mulher. E isso significa não apenas trabalhar fora, mas significa crescer profissionalmente, se destacar, alcançar reconhecimento, construir uma trajetória sólida, mostrar competência, autonomia, independência. E muitas vezes isso vem acompanhado de uma rotina intensa por parte dela, onde o tempo é consumido por metas, por prazos, por reuniões, por responsabilidades acumuladas. O sucesso profissional passa a ser o indicador de valor dela. Se ela tiver sucesso lá fora, ela tem valor.
E quando isso não acontece como esperado, ou quando a mulher, por exemplo, decide desacelerar profissionalmente para cuidar da sua família, pode surgir uma sensação de que ela está ficando para trás, de que ela não está sendo tudo aquilo que ela poderia ser ou fazer. Percebe como que, nos dois casos, a lógica é a mesma? Em um, na família em conserva, ela precisa provar o seu valor dentro de casa. No outro, na família moderna, ela precisa provar o seu valor fora de casa. Mas em ambos, o valor está sendo construído a partir do desempenho dela, a partir daquilo que ela pode entregar, daquilo que ela pode fazer, aquilo que ela pode realizar. E Provérbios 31 começa exatamente desconstruindo essa ideia. Porque o valor dessa mulher não vem daquilo que ela entrega, vem do que ela é diante de Deus. Não é o que ela faz, é como Deus a enxerga. Quem faz essa pergunta retórica, quem encontrará uma mulher virtuosa, funcionando aqui nessa frase como uma afirmação, é uma afirmação que ele está fazendo em forma de pergunta, não é o marido, não são os filhos dela, nem mesmo o patrão dela. Quem está fazendo isso é o autor bíblico, é o Senhor que está dizendo, que está fazendo essa afirmação, porque ela não precisa alcançar um padrão para então ser considerada digna, ela já é apresentada como alguém de valor inestimável. O Senhor a vê como alguém de valor inestimável. Isso não significa que aquilo que ela faz na sua casa, que aquilo que ela faz fora de casa não tenha importância. O texto vai mostrar que importa muito, né? Mas elas não são a base do valor dessa mulher. Elas não são o pré-requisito para essa mulher ter valor. Elas são a expressão de uma vida que já possui valor. A mulher já possui valor por si só. E isso muda completamente a forma como essa mulher vive. Porque quando o valor não está preso à performance dela, aquilo que ela faz, aquilo que ela realiza, ela não precisa viver para provar nada. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela pode cuidar da casa sem ser escravizada por isso. Ela pode atuar profissionalmente sem encontrar nisso a sua identidade. Ela está livre para ela fazer o que ela entende que é o melhor, sem sentir o peso da responsabilidade. Ela pode servir, ela pode trabalhar, ela pode construir, ela pode investir, sem carregar o peso de que se falhar, ela deixa de ser quem ela é. Se ela não der conta, ela perde o seu valor como mulher. Esse texto nos obriga a recalibrar a forma como nós enxergamos a mulher. Porque ela não é um meio para que a casa funcione. Ela não é um instrumento, né? Que a gente se casa com ela e fala, pronto, agora eu não preciso mais me preocupar com a casa, que agora tem uma mulher que cuida disso. E ela também não é um projeto de realização pessoal, no sentido de que eu vou trabalhar fora, eu vou fazer carreira, eu vou me dar bem, eu vou ter sucesso, e isso que vai me dar valor. Ela não é nenhuma dessas duas coisas. Ela é alguém que carrega em si mesma dignidade dada por Deus, independente do que ela faz, independente do que ela realiza, independente daquilo que as suas mãos são capazes de fazer. E enquanto isso não for entendido, qualquer modelo que diz respeito à função da mulher, seja o modelo tradicional, seja o modelo moderno, continuará sendo apenas uma forma diferente de pressão sobre elas, um peso sobre elas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a mulher possui valor em si mesma, independente daquilo que ela faça, independente se ela cuida bem da casa ou se ela tem sucesso profissionalmente. Mas a segunda coisa é que a Bíblia nos apresenta a mulher com a sua atuação ampla. Quando a gente avança aqui no texto, algo começa a se tornar evidente. Essa mulher não vive de forma passiva, não vive de forma limitada. A descrição que Provérbios 31 faz dela é dinâmica, ativa, intencional. Ela se movimenta, ela planeja, ela executa, ela decide. A sua vida não está restrita a um único espaço, nem a uma única função como pessoa. Pelo contrário, ela transita por diferentes áreas com responsabilidade e sabedoria.
Isso é importante porque ao longo da história, muitas teologias foram feitas reduzindo a atuação da mulher, seja no lar, na sociedade ou na igreja. As mulheres sempre tiveram um papel limitado, sempre papel diminuído em relação aos homens. Criou-se um molde estreito, como se a mulher bíblica, a mulher que a Bíblia descreve, estivesse confinada a um único papel. Mas esse próprio texto não permite essa visão, não permite essa leitura. Quando a gente olha para o que acontece dentro de casa, nós vemos aqui uma mulher profundamente envolvida com o ambiente doméstico, mas de uma forma que vai muito além de tarefas mecânicas, de tarefas rotineiras. Por exemplo, o versículos 13 a 15 vai dizer assim: ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como um navio mercante, ela traz alimento de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Então, quando o texto fala que ela adquire lã e linho, que ela trabalha com as mãos, ou que ela se levanta de madrugada para preparar a refeição da família, ela não está descrevendo apenas alguém que executa funções repetitivas, rotineiras do contexto de uma família, mas alguém que administra, alguém que organiza, alguém que sustenta o funcionamento do lar. Não é uma dona de casa, é uma administradora do lar. O texto continua no versículo 27, dizendo assim: cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Trata-se de uma casa que não funciona por acaso, que as coisas não estão organizadas por acaso, mas porque existe alguém atento aos detalhes, aos ritmos, às necessidades do dia a dia. É alguém que percebe quando a despensa está acabando e se antecipa indo ao mercado, que organiza a rotina para levar os filhos à escola no horário, que agenda as consultas médicas, que acompanha as tarefas de escola dos filhos, que resolve imprevistos, que mantém a vida de casa em movimento. É essa mulher que Provérbios está descrevendo. O problema é que naquilo que nós chamamos de família em conserva, de família conservadora, esse aspecto é frequentemente isolado. A mulher passa a ser vista como a única responsável por garantir que tudo dentro de casa esteja funcionando. E na prática isso significa uma rotina contínua de exigência, onde ela precisa dar conta de todas as demandas, muitas vezes sem divisão de responsabilidade com o marido, com seus filhos, sem reconhecimento, sem espaço para descanso. Existe uma expectativa implícita nessa mulher de que ela seja suficiente para tudo, o tempo todo, seja sempre a primeira a acordar, seja sempre a última a ir dormir, e inevitavelmente isso gera desgaste, frustração e um sentimento constante de que nunca é o bastante. Por mais que ela faça, nunca é o bastante. Nunca chega a agradar. Mas quando a gente olha com atenção, nós percebemos que o texto não está propondo aqui sobrecarga. Ele está descrevendo uma sabedoria aplicada a vida. O versículo 26 fala assim, quando ela fala, as suas palavras são sábias, quando dá instruções, demonstra bondade. E essa sabedoria dela aparece na forma como essa mulher atua, inclusive, fora de casa. Ela vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. A sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Então o texto está dizendo que ela examina um campo e o compra, que ela planta uma vinha, que ela percebe que o seu ganho é bom. Isso aponta para alguém que negocia, para uma mulher que investe, para uma mulher que toma decisões. Além disso, ela estende a mão ao necessitado, o que revela uma sensibilidade social. A influência dela não está restrita à sua família, não está restrita dentro de casa. A influência dela vai além dessas coisas. A sua vida não está voltada apenas para dentro, mas também para fora. E isso confronta diretamente a ideia de que a mulher deve estar restrita
ao ambiente doméstico. Esse texto não vai concordar com isso. Deus não concedeu dons, Deus não concedeu capacidades para serem usados num único lugar. Deus não dotou as mulheres de capacidades para ela apenas cuidar da sua família. Há espaço legítimo dentro da visão bíblica para atuação, para produção, para influência na sociedade, para influência fora de casa. Deus deu talentos para que mulheres sejam vendedoras, para que mulheres sejam médicas, para que mulheres sejam professoras, empresárias, juízas, delegadas, que atuem na política ou em qualquer outra área digna. Que elas usem os seus dons, os seus talentos, a sua experiência, o seu tato, a sua visão diferenciada, a sua visão humanizada para abençoar a sociedade e o mundo. É isso que Provérbios está nos ensinando. Só que lógico, quando a gente pensa nessa mulher que é dedicada dentro de casa e essa mulher que é uma bênção também fora de casa, surge um problema, porque ao olhar para esse texto, alguém pode pensar que o ideal é fazer tudo ao mesmo tempo. É fazer tudo com excelência, em todas as áreas, sem limites, e isso não é apenas irrealista, é insustentável. Essa mulher não vai conseguir cuidar de todas as demandas da casa, da família, dos filhos, do trabalho, tudo ao mesmo tempo, tudo sozinha e fazer tudo muito bem. A Bíblia não está construindo uma imagem de uma mulher sobrecarregada, de uma mulher tentando equilibrar todas as coisas simultaneamente e falhando com quase todas elas. O que o texto revela é uma vida orientada por discernimento. Uma mulher que tem sabedoria e que sabe discernir. E isso nos leva a uma compreensão mais madura. Porque viver uma atuação ampla, como é o que eu estou sugerindo aqui a partir do texto, não significa fazer tudo ao mesmo tempo. Significa saber o que priorizar em cada estação da vida. O que deve ser colocado como prioridade em cada momento da nossa vida. Há momentos em que a dedicação profissional pode ser mais intensa por parte da mulher. Por exemplo, fases da vida em que a mulher ainda é solteira, a mulher ainda não tem filhos, pode permitir maior investimento na sua formação, no seu crescimento, na consolidação da sua carreira. Mas existem outras fases em que a realidade muda, a estação da vida muda. Quando os filhos são pequenos, por exemplo, a demanda dentro de casa se torna muito mais intensa para ela. E nesse momento, muitas mulheres fazem escolhas conscientes de desacelerar, de reduzir o ritmo profissional, muitas vezes até de pausar temporariamente a carreira para se dedicarem mais diretamente à formação dos filhos. E isso não é um retrocesso, isso é sabedoria. É entender o momento, é entender agora eu preciso priorizar isso. Da mesma forma, quando os filhos crescem, se tornam mais independentes, abre-se novamente o espaço para uma retomada mais intensa de outras áreas da vida, incluindo a atuação profissional. Além disso, existem diferentes formas práticas de equilibrar essas dimensões, o lar e a atuação profissional. Algumas mulheres optam por trabalhos por meio período, outras organizam a casa de forma que certas demandas sejam compartilhadas com o marido, sejam delegadas, por exemplo, contratando alguém para fazer a limpeza, permitindo mais disponibilidade para outras responsabilidades. Outras constroem rotinas mais flexíveis, ajustando a sua atuação conforme a necessidade da sua família. Mas eu queria chamar sua atenção para você perceber esse ponto. O modelo bíblico não exige que a mulher faça tudo, mas que ela viva com sabedoria, que ela entenda os momentos da sua vida e da sua família. Então, enquanto a família conserva, impõe um modelo fixo, rígido, dizendo que a mulher só pode trabalhar dentro de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e a cultura moderna empurra para uma busca constante de realização profissional, de realização fora de casa, uma realização sem limites, Provérbios 31 aponta para algo mais profundo, para algo mais complexo, uma vida que discerne prioridades, uma vida que respeita limites, uma vida que responde com fidelidade às demandas de cada momento daquele lar. Porque o problema não está em atuar dentro ou fora de casa, o problema está em perder o senso de propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o problema. Quando o lar se torna uma prisão para a mulher,
algo está errado. Quando o lar se torna irrelevante para a mulher, algo também está errado. Está entendendo? Mas quando há sabedoria, é possível viver com equilíbrio, sem culpa, sem sobrecarga desnecessária. Observe o que o escritor bíblico diz a respeito dessa mulher. Ele fala assim: ela veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Isso só acontece quando a identidade da mulher não está presa a um papel específico, está firmada em Deus. Ela está dizendo: eu não preciso trabalhar fora para mim ter identidade, para mim me sentir valorizada. Eu não preciso disso. Eu também não preciso ficar só dentro de casa para mim ser respeitada. Não, a identidade vem de Deus. É Ele, eu entendo que eu tenho valor. Porque essa é a identidade que dá liberdade para viver cada estação da vida com propósito, sem a pressão de precisar ser tudo ao mesmo tempo, sem a culpa de não estar sendo aquilo que muitas vezes a cultura espera que a gente seja, que a cultura espera que a mulher seja. Nós não precisamos dessa pressão externa, nós não precisamos da pressão da nossa tradição, nós precisamos daquilo que Deus tem para cada uma de nós. Ainda a Bíblia nos apresenta uma mulher com seu amplo reconhecimento, porque à medida que esse texto que nós lemos se aproxima do final, há uma mudança importante de perspectiva. Até aqui nós vemos o que essa mulher faz, como ela vive, como ela conduz a sua vida com sabedoria, mas agora o foco se desloca para o resultado da vida dela, para aquilo que ela produziu e a maneira como é avaliado isso. O texto vai dizer no verso 28, os seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. O que aparece aqui não é uma busca de uma mulher que está buscando o reconhecimento das pessoas, que está buscando valorização das pessoas, é uma consequência natural de uma vida bem vivida diante de Deus. Ela está buscando aquilo que Deus tem para ela, e os seus filhos reconhecem isso, o seu marido reconhece isso. E isso já corrige uma expectativa muito comum, porque tanto a visão tradicional quanto a moderna, cada um à sua maneira, lidam de forma distorcida com a ideia de reconhecimento, né? Naquilo que a gente chama de família conservadora, muitas vezes existe uma expectativa de honra baseada em papel, não em relacionamento. Então a mulher cumpre as suas funções, ela sustenta a casa, a organização da casa, ela cuida de tudo, mas o reconhecimento daquilo que ela faz não é cultivado, ele é presumido, ou em muitos casos simplesmente ignorado. Porque não é muito comum elogiarmos a nossa esposa pela casa limpa ou pelo almoço gostoso. Na mente tradicional, ela cumpriu a sua função. Ela fez o seu trabalho, a sua obrigação, não precisa ser elogiada por isso. O resultado disso é uma mulher que faz muito, mas se sente muito pouco valorizada por aquilo que ela faz. Ela está presente, ela está ativa, mas ela não é celebrada pelo seu trabalho. Mas do outro lado, a cultura moderna constrói uma lógica diferente, mas também problemática. Porque aqui o reconhecimento não é apenas esperado, o reconhecimento dela no trabalho e na sua profissão, isso é buscado ativamente. A validação passa a vir de fora, de aplausos, de visibilidade, de aprovação pública, de retorno financeiro. Então ela está buscando essa validação lá no seu trabalho. Então ela tem retorno, ela tem os aplausos, ela está subindo. Então isso para ela é importante. E isso cria uma dependência constante de retorno. Se há reconhecimento do meu patrão, da minha equipe, se há satisfação, eu estou bem. Se não há reconhecimento, surge frustração, porque a identidade da mulher está baseada no retorno que ela recebe, não está baseado no Senhor. Não está, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou colocando em ação os meus dons e talentos. Não, eu preciso ser elogiada, eu preciso crescer nesse negócio, eu preciso ter retorno financeiro. Mas o texto bíblico não caminha em nenhuma dessas direções. A honra que aparece em Provérbios 31 não é forçada, não é buscada, ela é fruto. Ela é algo que aparece sem a gente buscar.
Ela nasce de uma vida marcada por consistência, por sabedoria, por temor do Senhor. E é significativo que esse louvor comece dentro de casa. Os filhos se levantam e a chamam de abençoada, ou bem-aventurada, ou feliz é a minha mãe. Isso não é um gesto automático, isso não é uma formalidade, é o reconhecimento de quem foi impactado diretamente pela vida dela. Ontem à noite, aqui no nosso momento de homenagem às mães, um monte de filhos falou quanto que a mãe é importante para elas, né? Nada forçado, é algo espontâneo, é o reconhecimento de que Deus tem nos abençoado através da vida das mulheres. É o tipo de honra que não pode ser exigida, apenas construída ao longo do tempo, não é? O marido também a louva. Isso revela uma dinâmica saudável de reconhecimento dentro da relação. O marido vê a importância da sua esposa, a importância da mulher. Não se trata de uma estrutura familiar onde um manda e o outro obedece, onde um dá e o outro recebe, mas de uma relação onde há percepção, valorização, expressão de honra, trabalho em conjunto, partilha de tarefas. Isso confronta diretamente tanto a ausência de reconhecimento no modelo tradicional, quanto a busca incessante por validação no modelo moderno. Nenhuma, nem outra. Porque no padrão bíblico a honra não é nem negada e nem idolatrada. Ela é simplesmente consequência. Consequência dessa mulher sábia, que está cuidando do lar, que está cuidando da sua profissão, que está fazendo o bem. E o texto continua descrevendo o elogio do marido. Ele fala assim: há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera a todas elas. Você supera a todas elas. Aqui há um reconhecimento sincero. Ele se sente abençoado por ter essa mulher como esposa, como mãe dos seus filhos. E então a gente chega ao clímax do texto, quando fala assim: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então esse versículo redefine completamente os critérios do reconhecimento. Ele está dizendo assim: a aparência engana, o charme é passageiro, a performance pode impressionar por um tempo, mas nada disso sustenta essa mulher. A família conservadora pode até valorizar comportamento externo, aparência de ordem, cumprimento de papéis, mas isso por si só não revela o coração. A cultura moderna, por sua vez, valoriza a imagem, a expressão, a visibilidade, mas tudo isso pode ser superficial, instável, passageiro. O texto bíblico aponta para algo mais profundo: o temor do Senhor. O temor do Senhor. É isso que sustenta a vida dessa mulher. O temor do Senhor. É isso que dá coerência às escolhas que ela faz. É isso que orienta as prioridades dela. É isso que molda o seu caráter. Ela não está buscando, olhando para si, dizendo assim: não, eu preciso crescer lá fora, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser importante. Ela teme ao Senhor. E ela fala assim: Senhor, qual que é o momento agora da minha vida? É de me esforçar lá fora? É de me esforçar aqui dentro? É de olhar para os meus filhos, ou agora os meus filhos já estão bem encaminhados, agora é para mim dar a minha contribuição lá fora. Ela tem temor do Senhor, e é isso que no fim gera louvor verdadeiro, a mulher que teme a Deus. O texto termina dizendo assim: recompensem-la por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Ou seja, aquilo que ela plantou ao longo da vida, agora se torna visível. O seu fruto se torna visível, o fruto aparece, e o louvor que ela recebe não é um louvor fabricado, é um louvor como consequência de tudo aquilo que ela fez. E é esse fruto, nascido de uma vida vivida diante de Deus, que sustenta uma honra, que não depende da cultura, que não depende do tempo, que não depende da opinião das pessoas, uma honra que permanece. Meus irmãos, por último, eu quero fazer um alerta contemporâneo. Porque depois de observar o valor, a atuação, o reconhecimento dessa mulher descrita em Provérbios 31, a gente precisa fazer uma pausa e olhar para a realidade ao nosso redor.
Porque se por um lado o texto apresenta um retrato de sabedoria e dignidade, por outro, o mundo em que nós vivemos revela distorções profundas que não podem ser ignoradas por nós cristãos, especialmente quando nós falamos da forma como as mulheres são tratadas dentro da própria dinâmica familiar. Existe hoje uma realidade dolorosa e crescente de violência contra a mulher. Nós estamos vivendo isso. Casos de abuso físico, emocional, psicológico não são exceção, são frequentes no nosso país. Uma pesquisa do ano de 2025 diz que no Brasil cerca de 4 mulheres são mortas por dia. 4 mulheres mortas todos os dias e cerca de 4 milhões de mulheres sofrem violência. Tá? Essa é a realidade do nosso país. E o mais grave é perceber que essa realidade muitas vezes não está apenas fora da igreja, está também dentro da igreja. Mulheres que sofrem em silêncio, que vivem sob opressão dentro de casa e que muitas vezes ao buscarem ajuda encontram não acolhimento, mas pressão para permanecerem exatamente onde estão. Eu não sei quantos de vocês ouviram, mas semana passada no Congresso dos Gideões, o maior congresso pentecostal do Brasil, que acontece todo ano na cidade de Balneário Camboriú, essa pastora, a pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, uma das preletoras do evento, trouxe à tona esse problema de forma direta, expondo uma prática que, embora desconfortável de admitir, ainda é comum em muitos contextos. Mulheres sendo orientadas a suportar situações de abuso em nome da preservação do casamento, em nome da preservação da família, em nome da preservação da imagem da igreja. Elas são aconselhadas a orar mais quando elas confessam que são abusadas dentro de casa. Ora mais. Sejam mais submissas. Evitem expor o problema como se o silêncio fosse sinal de maturidade ou de espiritualidade. E meus irmãos, isso precisa ser tratado com seriedade, porque esse tipo de orientação não é bíblica. Não é bíblica, é uma distorção perigosa. E naquilo que nós chamamos de família conservadora, existe uma tendência de absolutizar a estrutura, uma tendência de que o casamento precisa ser mantido a qualquer custo, que a família precisa parecer intacta, que a igreja tem um nome a zelar, e para isso muitas vezes o sofrimento é escondido, minimizado, espiritualizado, e na prática isso significa proteger a aparência da família, enquanto a realidade interna dela está quebrada. Isso muitas vezes significa, em alguns casos, preservar o agressor e silenciar a vítima. E isso não pode continuar. E isso não apenas contradiz o caráter de Deus, isso perpetua a injustiça. Mas o outro extremo também não oferece uma resposta adequada para isso. Porque a cultura moderna, ao reconhecer corretamente a gravidade da opressão que muitas mulheres sofrem dentro da sua própria casa, muitas vezes reage eliminando qualquer possibilidade de conserto. Todo conflito é tratado como motivo suficiente para a ruptura, toda dificuldade é vista como uma incompatibilidade, toda tensão é interpretada como uma opressão e que tem que colocar fim a tudo aquilo lá, e isso gera outro tipo de fragilidade, relações que não suportam processo, relações que não amadurecem, que são descartadas diante das primeiras crises reais. Então o mundo fala isso pra gente, a gente começa a ter tensão, problema no casamento, e fala assim, termina, briga lá, o marido ergue um pouquinho mais a voz, não, você não tem que suportar tudo isso, é o outro extremo, nenhum dos dois é modelo para nós. A Bíblia não ignora o sofrimento que muitas mulheres passam no seu próprio lar, mas a Bíblia também não simplifica a resposta. Ela não chama ninguém para permanecer sendo violentada,
Deus não é honrado por relacionamentos que destroem a dignidade de quem Ele criou e que diz que essa pessoa é valiosa. Então Deus não permite esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, a Escritura também não trata a família como algo descartável, sujeito apenas à conveniência individual. Por isso que isso implica reconhecer que existem situações que precisam ser confrontadas com firmeza. Mulheres que precisam de proteção, de intervenção, de afastamento do seu lar, do meio da sua família, do casamento. Em alguns casos é necessário denúncia, polícia e prisão. Implica também reconhecer que a igreja não pode ser cúmplice do silêncio. Não pode. Nem instrumento de manutenção de estruturas abusivas. Onde há violência, há pecado. E nós não tratamos o pecado como coisa boba. Pecado é coisa séria, precisa ser tratada e não encoberto. Nós não resolvemos com o pecado ou um problema de abuso que é pecado, dizendo assim, vai orar mais, irmã. Não é assim que trata. Ao mesmo tempo, isso exige discernimento para não transformar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de tensão, numa ruptura automática, mas entender processos, trabalhar restauração quando possível, agir com sabedoria em cada situação. O que é importante a gente entender, meus irmãos, é que família, à luz da Bíblia, nunca foi projetada para ser ambiente de opressão. Nunca foi. Nunca foi. Não foi criada para sufocar, não foi criada para silenciar, não foi criada para ferir ninguém. Ninguém. E é por isso que esse alerta é necessário, porque não basta defender um modelo de família, é preciso garantir que ele esteja alinhado com o caráter de Deus. E família alinhada com o caráter de Deus é família onde não há abuso, de nenhum tipo, em nenhuma circunstância, por nenhum motivo. Um Deus que não ignora a dor, um Deus que não relativiza a injustiça, um Deus que não chama ninguém para viver debaixo da opressão em nome de uma aparência de espiritualidade. Esse é o nosso Deus. Se nós queremos famílias bíblicas, nós precisamos também de uma igreja que tenha coragem de confrontar aquilo que nunca deve ser normalizado. Mulheres não devem sofrer abuso de ninguém, nem mulheres cristãs. Nem mulheres cristãs, principalmente mulheres cristãs, porque aonde há silêncio diante do abuso, não há fidelidade, há omissão, e a igreja não pode ser omissa. O chamado bíblico não é para preservar nome de igreja. Mas se falar isso, o que vão falar da nossa igreja? Nós não temos que defender o nome da nossa igreja, não temos que defender, não temos que manter aparências, não temos que jogar os problemas para debaixo do tapete. Nós temos que refletir a justiça do nosso Deus, a verdade e a graça dele dentro da nossa própria casa. E quando as coisas não estão desse jeito, a gente busca ajuda, a gente busca conselho e a gente decide o que fazer para que o abuso, para que a violência não continue. Diante disso, ao olhar para tudo que foi exposto, comece a fazer umas perguntas honestas. De onde vem a forma como você enxerga o seu papel como mulher? De onde vem? Ou, para nós homens, como você enxerga a mulher? Como nós homens enxergamos a mulher? Porque muitas das convicções que nós carregamos não foram formadas pelas Escrituras, mas pela forma como nós fomos criados pelos nossos pais, ou pela forma como a cultura nos formatou, ou pelas expectativas que nós absorvemos ao longo da vida. E é necessário a gente olhar para as nossas escolhas, para as nossas prioridades, para as nossas culpas e perguntar, isso vem de Deus? Ou é de um modelo que eu aprendi sem questionar? Porque talvez eu aprendi errado. Os meus pais me ensinaram errado, não é culpa deles, eles também aprenderam errado, e eu preciso questionar isso, porque enquanto a referência de quem nós aprendemos o que é a mulher, o valor da mulher não for corrigida, qualquer tentativa de mudança vai ser superficial. Nós precisamos mudar a referência, não a nossa tradição, não a nossa cultura, mas a Bíblia.
É ela que está dizendo para a gente o que é a mulher, o que ela faz, o que ela não faz. Segunda coisa, principalmente para as mulheres, a pergunta é: você tem se sentido sobrecarregada? A sua vida tem sido marcada por uma pressão constante de dar conta de tudo, como se o seu valor estivesse diretamente ligado ao funcionamento perfeito da sua casa ou à expectativa de corresponder a um padrão rígido? Tem se sentido cansada? Ou talvez o movimento tenha sido o oposto, uma busca intensa por uma realização pessoal, profissional, onde a carreira, a autonomia, a independência passaram a ocupar o centro, deixando pouco espaço para você construir a sua família. Nessa noite eu queria chamar a sua atenção para ajustar a direção das suas expectativas, a direção das suas preferências, dos seus propósitos. Isso pode significar para você desacelerar, isso pode significar para você reorganizar prioridades, abrir mão de algumas coisas, ou assumir outras responsabilidades que foram negligenciadas aí no caminho. O ponto é alinhar melhor as coisas, alinhar biblicamente as coisas. E esse alinhamento passa necessariamente por discernir qual estação da vida você está vivendo agora. Qual é o seu momento de vida? Nem todas as fases exigem o mesmo nível de dedicação em todas as áreas. E a gente tentar manter tudo no mesmo nível o tempo todo gera sobrecarga, gera frustração. Por isso existe sabedoria em reconhecer quando uma área da nossa vida precisa de mais atenção e quando outra área pode ser temporariamente reduzida, pausada, deixada de lado. Isso não é perda, isso é maturidade, a gente reconhecer isso. Então, ao invés de tentar sustentar todas as expectativas ao mesmo tempo, as expectativas profissionais, as expectativas da casa, o chamado é para vocês viverem com fidelidade as demandas reais do momento. O que a sua família precisa no momento? Não, as demandas da família estão boas, então eu vou me dedicar na minha carreira. Não, agora os meus filhos estão me exigindo, então a minha carreira vai falar, espera um pouquinho. Daqui a pouco eu volto aqui com você e eu vou cuidar das demandas da minha casa. Sabedoria. Qual estação de vida a gente está vivendo? Terceiro, e bastante importante, principalmente para as mulheres, aonde você tem buscado validação. Porque algumas mulheres têm tentado provar que são suficientes dentro de casa. Outras vivem tentando provar que são relevantes fora de casa. E enquanto o seu valor estiver sendo construído a partir dessas tentativas, haverá sempre cansaço, culpa e frustração. Sempre, sempre. Por isso é essencial você reposicionar a sua identidade. O seu valor não está naquilo que você produz, nem no quanto você consegue equilibrar. Ele está em quem você é diante de Deus. Aí está o seu valor. E é essa verdade que permite viver com liberdade, sem a necessidade constante de provar algo para alguém. E por último, encare com seriedade a questão do abuso. Se você está vivendo uma realidade de opressão dentro da sua casa, abuso, violência, esse não é um chamado para você suportar em silêncio. Não é. Não é espiritual permanecer num ambiente que está destruindo a sua dignidade. Não é espiritual. O primeiro passo pode ser difícil, mas é necessário. Rompa o silêncio. Compartilhe com alguém o que você está vivendo. Fale o que você está passando. Busque ajuda. Abra a situação. Permita que outras pessoas caminhem com você. E se você não está nessa posição de quem sofre abuso, então a responsabilidade é outra. Não ser indiferente com quem sofre. Tá? Estar atento, acolher, ouvir, não minimizar sinais, não espiritualizar o que na verdade é pecado. A igreja precisa ser um lugar de proteção, de acolhimento, não de silenciamento, tá? Aqui você vai sempre ter espaço para falar, e espero que você encontre pessoas que vão acolher as coisas que você está passando e vão te orientar com sabedoria.
Meus irmãos, no fim, tudo que nós vimos hoje nos leva a não tentar se encaixar no modelo idealizado, mas sobre alinhar a vida com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Isso envolve rever crenças que foram herdadas por nós sem questionamentos, ajustar prioridades que foram desordenadas ao longo do tempo, discernir com sabedoria as estações da vida e, acima de tudo, permitir que o coração seja transformado. Mas é exatamente aqui que a gente precisa ser honesto. Porque quando nós ouvimos tudo isso, a nossa tendência natural, a nossa inclinação é pensar em termos de esforço. E aí a gente começa a falar assim, eu preciso melhorar, eu preciso equilibrar melhor as coisas, eu preciso reorganizar melhor a minha vida. E embora é verdade, existam ajustes práticos a serem feitos, o problema central não é a falta de tentativa. O problema central é a falta de transformação. Nós não lidamos apenas com escolhas desalinhadas, nós lidamos, na verdade, com um coração que muitas vezes busca valor nos lugares errados. É aí o problema. É onde o nosso coração está buscando a sua validação. Alguns tentam provar que são suficientes, outros vivem tentando provar que são livres, mas no fundo ambos estão presos à necessidade de outro validar, de outro elogiar, de outro falar, nossa, você é muito boa. E é por isso que o Evangelho é indispensável para a gente, porque Cristo não vem apenas para ajustar os nossos comportamentos, Ele vem para redefinir a nossa identidade. Nele o valor não precisa ser conquistado, nele a culpa não precisa ser carregada, nele a vida não precisa ser sustentada pelo próprio esforço. É a partir dessa nova identidade que nós encontramos o nosso lugar, na identidade que nós temos em Cristo. A casa deixa de ser um fardo, o trabalho secular deixa de ser uma fonte de identidade, as decisões deixam de ser guiadas por pressão dos outros, por pressões externas, e a vida passa a ser vivida com leveza, com sabedoria e com propósito. Porque somente uma vida enraizada em Jesus será capaz de viver com equilíbrio, com fidelidade, com verdade, não por imposição da tradição, nem por pressão da cultura, mas como resposta à graça que nós recebemos do nosso Deus. E é somente a partir desse lugar que a mulher pode ser, de fato, tudo aquilo que Deus a chamou para ser. Não aquilo que as pessoas do mundo esperam, não aquilo que a nossa tradição espera, não aquilo que nós maridos muitas vezes esperamos da nossa esposa, mas aquilo que Deus espera delas. Somente quando ela não tem mais esse fardo de validação e tem a identidade no próprio Senhor, ela está livre para ser aquilo que Deus a chamou para ser. Amém, meus irmãos? Vamos orar por isso e depois a gente vai ter a participação das crianças e depois a música encerrando no final, tá bom? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez a Tua palavra nos ajuda a alinhar aquilo que a gente está tão acostumado como normal, mas que a gente recebeu da nossa educação religiosa, da nossa educação familiar, mas hoje mais uma vez vimos que não está no centro da Tua palavra essas coisas. Da mesma forma, Senhor, nós vimos que tem muita coisa que o nosso mundo, a nossa cultura exige das mulheres, que não é o que o Senhor espera delas. E a gente está se sentindo puxado para esses dois lados, para esses dois opostos, quando a Tua palavra está dirigindo para outro lado. Ajuda, Senhor, cada mulher aqui nessa noite a entender aquilo que o Senhor tem para elas, o chamado, o propósito, o momento de vida, as prioridades do momento, aquilo que precisa ser colocado em pausa, aquilo que precisa ser priorizado, as expectativas que precisam ser abandonadas, as frustrações que precisam deixar sair, embora, porque não é o que o Senhor deseja delas. Ajuda, Senhor, a cada mulher aqui nessa noite a entender aquilo que o Senhor deseja para elas, o valor que elas têm diante do Senhor, o temor que elas precisam ter do Senhor e da Tua palavra, e abençoa, Pai.
E se alguma mulher, Pai, do nosso meio tem sofrido algum tipo de abuso na família, que ela possa ter coragem de compartilhar, de abrir, de falar, de buscar ajuda, de buscar uma outra mulher sábia, madura, que possa orientá-la a tomar uma decisão que vai pôr fim a isso. Porque o Senhor não deseja que ninguém, que nenhum filho seu, que nenhuma filha sua sofra qualquer tipo de abuso contra o seu corpo, contra as suas emoções, contra a sua dignidade. E nós, como igrejas, não queremos silenciá-las, ó Deus, pelo contrário, queremos dar voz a elas, para que elas possam ser quem o Senhor deseja que seja. Abençoe, Pai, para que no nosso meio, todos nós possamos ter casamentos e famílias saudáveis, não perfeitos, porque ninguém tem, que possamos saber resolver as diferenças, as dificuldades, as tensões com sabedoria e graça, e que jamais haja no meio da nossa família qualquer tipo de violência contra o corpo, contra as emoções, contra a dignidade um do outro. Nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.